Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade ímpar de estar na presença de Deus, como escola bíblica dominical, para estudarmos mais uma das lições da nossa revista Compromisso, no currículo que temos da nossa denominação, e que nesse trimestre, esse segundo trimestre, estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho do Reino. E hoje nós vamos avançar estudando a terceira lição desse trimestre. Teremos a oportunidade de estudar a lição cujo título é As Evidências do Cristão. E também teremos o prazer enorme de termos como ministrante a nossa professora irmã Elizabeth Caires, E para essa abertura desse momento da escola bíblica, eu convido os irmãos para a leitura bíblica devocional que se encontra em Mateus capítulo 5, dos versos 13 a 16, e Mateus 6, 6, que é o nosso textual do estudo de hoje. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, no capítulo 6, o verso 6, que é o nosso textuário, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida. Convido agora os irmãos aí das suas casas, dos seus lares, para abrir os seus cantores. Vamos cantar o hino 416. O título do hino é Filhos da Luz. A nossa lição tem esse grande apelo, quando fala assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Esse hino fala de filhos da luz. Nós somos os filhos da luz. Desde que aceitamos Jesus como Salvador, nos tornamos filhos da luz. E temos que nos, vamos dizer assim, temos que desafiar a nossa vida cristã para que sejamos sempre filhos da luz, Porque os filhos de Deus devem ser filhos da luz. E vamos cantar a primeira e segunda estrofe desse hino, Vamos ter acompanhamento da nossa irmã Erlúcia Maria no piano, o quarteto da família pastoral vai estar nos ajudando cantando, E assim vamos dar esse louvor e adoração ao nosso Deus nessa abertura da Escola Bíblica Dominical. Depois que cantarmos a primeira e segunda estrofe desse hino, 416, nós teremos uma oração intercessória que vai ser elevada aos céus pelo nosso irmão diácono e professor da Escola Bíblica, Leomar Maciel. Filhos da luz, tempestades perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei pra ser louvor, conforme a
em santidade e paz, pois precisais andar. Pedindo auxílio, estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Deveis estar bem preparados. Deveis estar bem preparados. Vivei a luz, vivei a luz. Está nos céus. Santificado, Pai, seja o seu nome, sobre tudo e sobre todas as coisas. Te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de estar na tua presença nesta manhã, na escola dominical, para juntos estudarmos a tua palavra. Te peço que tu orientes ao nosso professor nesta manhã, o irmão Lebel, que ele possa falar aquilo que tu tens preparado para nós, que seja ungido por ti, orientado por ti, para que traga a lição que tu tens preparado para o coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma vez iniciarmos o estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Catete. A nossa lição de hoje é sobre 3 capítulos do livro de Mateus. Esses 3 capítulos, eles tratam de um dos mais interessantes sermões de Jesus, que foi o Sermão da Montanha. Trata também da oração do Pai Nosso, de algumas parábolas bastante conhecidas. Esse assunto é um assunto bastante conhecido de vocês. Mas a palavra de Deus são como as próprias misericórdias dele, né? Elas se renovam a cada dia. Então, mesmo que já seja de conhecimento geral esse assunto, sempre há algo que nos edifica, né? E sempre há, às vezes, nos toca de uma forma, o nosso coração de uma forma diferente. Então, eu espero que o estudo de hoje nos edifique e alcance os nossos corações. Vamos lá. Nós preparamos um trabalho para a gente poder se guiar melhor sobre isso. Deixa eu ver. É só um minutinho que eu tenho que primeiro dividir com vocês aqui. O título da nossa lição, que é a lição 3, é As Evidências do Cristão. Os assuntos, como a gente já começou a falar, são o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, a atitude do cristão em relação ao mundo em que ele vive, a oração do Pai Nosso, e os cristãos devem ser sal e luz. E também temos as parábolas, né, sobre a porta larga e a porta estreita, os falsos profetas, a casa na rocha e a casa na areia, e o final do assunto, quando as multidões ficam maravilhadas com o mestre dos mestres. Bem, os irmãos já devem ter visto em alguma formatura que tenham ido, especialmente as de medicina, engenharia, enfim, das carreiras tradicionais, né, em que os formandos fazem um compromisso, né, uma espécie de um juramento em que eles se comprometem a seguir determinados preceitos, que em geral são os códigos de ética que essas profissões têm. Os médicos têm esses códigos de ética,
as outras profissões também estão. Os policiais civis, por exemplo, eles têm também o seu código de ética. Os médicos, o mais antigo código de ética que existe, ele justamente partiu de um juramento lá de um tempo antes de Cristo, que é considerado o pai da medicina, que é Hipócrates. Existe um juramento ainda daquele tempo, e o atual, é claro, foi modificado, com muito mais deveres, e até alguns direitos também. No Código de Ética dos Policiais, por exemplo, policiais civis do Rio de Janeiro, os dispositivos são bem interessantes. Um dos que eu mais gosto é o primeiro, que é servir à sociedade como obrigação fundamental. E o último, que é prestar auxílio, ainda que não esteja em horário de serviço. Por isso que se diz que os policiais civis estão de serviço, são policiais 24 horas por dia, né? Então, a gente pensa nesse código de ética, que normalmente ele tem lições de conduta moral, ditos princípios, né, que normatizam e orientam aquela atividade, e a gente fica pensando, será que nós temos um código de ética dos cristãos? Nós temos algum? Bem, esse Sermão da Montanha e os demais itens que estão após ele, né, pode ser entendido como um código de ética dos cristãos. Nele há o que Cristo espera de nós, crentes, né? Nossas palavras, nosso comportamento, eles devem ser coerentes com a mensagem que ele trouxe ao mundo, porque se nós não formos coerentes com aquilo que Cristo foi e é, e defendia e propugnava, que seremos nós, né? Nós somos seguidores de Cristo. Então, esse pode ser entendido como um verdadeiro código de ética dos cristãos. Como é que foi esse sermão? Bom, ele, vendo as multidões, né, subiu ao monte, né, e como de costume, começou a falar com os discípulos. E quando ele se assentou com os discípulos em volta, a multidão começou a se ajuntar, cada vez mais pessoas a ouvi-los. E aí ele começou a ensiná-los. Nós temos aqui na tela uma ilustração que é como um artista viu esse fato, né? Como ele acha que deveria ter sido. Essa ilustração aqui tem Cristo no meio, né? E os circundantes, os seus discípulos e também o povo em volta, né? No alto do monte. Essa pintura é uma pintura, né, que está na Capela Sistina, uma pintura muito bonita, denominada o Sermão do Monte. Bem, qual é, então, o perfil que nós podemos ter nesse código de conduta do discípulo, código de ética e de conduta desse discípulo de Cristo, né? Os discípulos de Cristo não são só os discípulos daquela época, somos todos nós que o seguimos, né? São as bem-aventuranças. Por que tem esse nome de bem-aventurança? O que significa isso, né? A bem-aventurança significa que, se ela for seguida, ela resulta em um constante estado de graça e paz de alma. Então, esse é o sentido de bem-aventurança. A primeira delas, Jesus começa com os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque é deles o reino dos céus. O que seria esse humildes de espírito? Essa bem-aventurança sempre me deixou um pouco sem entender o que seria esse humildes de espírito, né? E existe uma descoberta dos manuscritos no Mar Morto, que ajudou a entender melhor o que Jesus quis dizer com esses humildes do espírito. Esses manuscritos que foram descobertos, os chamados manuscritos do Mar Morto, são textos que, além de comprovarem a veracidade, a fidelidade da Bíblia, eles trouxeram à luz vários termos, e entre eles essas expressões
que foram utilizadas no original para esse humilde de espírito. Uma dessas palavras utilizadas significa, na verdade, servo dócil, aquele servo suscetível à ordem do seu mestre, que se curvam perante ele, no sentido figurativo, né? Eles seriam como plantas que se inclinam quando o vento passa, sendo guiadas na direção para onde o vento estiver. E a outra palavra seguinte, que é ruá, que além de significar espírito, significa também vento. Então, nesse sentido, seria o vento curvando as plantas, fazê-las se inclinarem na direção onde ele estiver. Juntando isso tudo na alegoria, numa metáfora, Jesus ensinaria que esses humildes espíritos são aqueles que se inclinam à vontade do Espírito, que obedecem à vontade de Deus de uma forma natural, tão natural quanto a relva se inclina na direção do vento a soprar. Então, Deus determina e eles obedecem gentilmente. Então, eles obedecem à vontade de Deus de uma forma natural. Esses seriam os humildes de espírito. A seguir, ele diz: os bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ora, a presença de Deus é fonte inesgotável de consolação para enxugar toda a lágrima, né? Mas tem também o sentido de chorar de arrependimento. Nós vemos que Paulo, lá em Coríntios, diz o seguinte: se alguém se entristece devido à sua condição de pecador, tem a oportunidade de se arrepender e salvar-se e encontrar alegria. Então, a tristeza, segundo Deus, que opera o arrependimento, para a salvação da qual ninguém se arrepende, né? A presença de Deus entre os homens, ela é fonte inesgotável para enxugar as lágrimas, mas a própria tristeza do ser humano de se considerar, de se reconhecer pecador, o leva ao arrependimento. Então, os que choram, pode ser também aqueles que choram arrependidos dos seus pecados, que eles serão consolados. E se chorarem por outros motivos, também serão consolados, porque Deus os consolará. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse mansos às vezes a gente olha para essa palavra, ela tomou um sentido até negativo, de manso no sentido de uma pessoa que aceita tudo, que não tem reação a nada. Não é nesse sentido que ela foi utilizada aqui. A mansidão é uma atitude em relação a Deus, na qual nós aceitamos o seu trato conosco como algo bom. Portanto, não discordamos e não resistimos. Nós vemos isso no próprio Jesus. Jesus se deleitou em cumprir a vontade do Pai. Ele foi o modelo perfeito de mansidão, né? Ele mesmo diz, né? Em Mateus mesmo, mas lá na frente, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, quando estamos cansados e atribulados, Jesus nos convida a descobrir a paz que pode resultar de confiar mansamente nele. Bem-aventurados os que têm fome de sede e justiça, porque serão fartos. Bem, os que têm necessidade vital de justiça no seu dia a dia, porque não é só buscar a justiça. Ele usou a palavra que tem fome e sede de justiça. A fome e sede você tem todo dia, e é vital para a sua vida. Se você não comer e não beber, você não vai resistir. Então, a justiça, a busca pela justiça tem que ser algo apaixonado, tem que ser algo vital para você. Tem que realmente querer aquilo. Não é como a justiça lá dos escribas e fariseus. Também em Mateus, anteriormente a isso, tem o seguinte versículo: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
os fariseus se dedicavam à busca da justiça, mas eles faziam isso de uma forma distorcida, né? De uma justiça cujas regras eles mesmos acresciam conceitos próprios, né? Mas Cristo nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, ele mesmo, Jesus, buscava a justiça apaixonadamente. Ele alcançou o que ele buscava, né? Na sua natureza humana, vamos dizer assim, ele tinha fome de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia ela é definida como a ajuda a alguém aflito ou que busca auxílio. A misericórdia e a graça divina devem ser abundantes em nosso coração. E elas sendo abundantes no nosso coração, tem que alcançar os outros também, né? O oposto disso seria a inflexibilidade, a intolerância, né? Se nós não utilizarmos, não recebermos a misericórdia divina e não utilizarmos esses conceitos também para ser misericordiosos com os demais, de nada isso servirá, porque o nosso próximo deve ser atendido também assim como nós somos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem, como novas criaturas, né, que a gente recebeu, praticando aqueles valores todos que estão nas bem-aventuranças anteriores, nós temos o nosso coração purificado por Deus. Eles não são limpos por natureza. Nós jamais poderíamos ter um coração limpo por natureza. Esse coração limpo, ele só é possível pela purificação do próprio Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não temos essa condição de ter o coração limpo por si sós. A outra bem-aventurança é quanto aos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, Jesus é o príncipe da paz. Ele é chamado de príncipe da paz. Então, nada mais natural do que uma das bem-aventuranças ser relativa aos pacificadores, né? Se nós somos imitadores dele, nós devemos buscar para nós a paz e também levar essa paz aos outros, né? A gente tem que lembrar que o homem, quando foi criado, ele foi criado em estado de paz, ele tinha total paz quando ele foi criado lá no paraíso. Mas o surgimento do pecado, ele acabou com a paz, ele trouxe a ausência da paz, o fim da paz estabelecido por Deus. Então, a gente precisa entender que a paz é muito mais do que a ausência de conflito. Nessa noção que nós estamos tendo, na questão da vinculação com Deus, nós temos que entender que dentro de nós há conflito. Nós temos que reconhecer isso, que isso há conflito dentro de nós. Lembremos-nos de um versículo em Gálatas que diz assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, há uma luta interna no ser humano entre o espírito e a natureza humana. Então, isso já começa a não existir. Então, a natureza do próprio homem, intrínseca, já é não estar em paz, é estar sempre buscando alguma coisa. A maioria das guerras, em geral, ocorre dentro do nosso interior. De outra forma, já vou falar de outra coisa, de uma coisa chamada ansiedade. Ela é resultado, não estou falando da ansiedade patológica, resultante de uma falta de um elemento químico no cérebro que precisa ser tratada com remédios, mas aquela ansiedade que nós temos quando começamos a perder a fé. Quando a gente começa a perder a fé, a gente começa a ficar ansioso. E
e nós nos tornamos vulneráveis quando somos ansiosos, quando ficamos nesse estado de falta de fé. Por quê? O nosso pensamento começa a ser alvo de pensamentos ruins, o nosso cérebro começa a esmorecer, começa a ter pensamentos ruins. Então, a nossa mente fica desprotegida de fé e começa a abrigar maus pensamentos, né? Porque o nosso coração tornou-se dúbio, perdeu a fé. Então, somente o Espírito Santo é capaz de nos conceder novamente, de nos trazer aquela paz que é a paz inigualável que o Espírito Santo pode nos trazer. Então, essa pacificação, ela vai muito além daquele conceito geral que se tem de paz. E nós só podemos levar a paz aos outros quando nós temos paz com nós mesmos. Uma pessoa atribulada, uma pessoa desesperada, jamais poderá levar paz aos outros. Então, essa paz, primeiro, nós temos que trazer para nós, para que a gente possa ser também um pacificador para os demais. Outra é quanto aos perseguidos. Aqui, essas três seguintes que a gente vai ver, Jesus fala da atitude do cristão em relação ao mundo que ele vive e essas consequências que vão ter para ele na terra e no céu também, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguires, mentindo, disserem todo mal contra nós. Então, em vários países, essa perseguição é terrível, né? Naquela época, então, era muito intensa, de muito sofrimento. E, hoje em dia, também, os cristãos são sempre, de alguma forma, são sempre discriminados, são sempre injuriados de alguma forma. Então, quando isso acontecer, mentirem sobre você pela sua condição de cristão, considere-se bem-aventurado, porque Deus nos dará a compensação de termos resistido em seu nome. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim como assim perseguiram os profetas, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ou seja, isso já vem desde o início. Muitos sofreram, muitos morreram por causa disso. E esses são bem-aventurados. E aí, a partir daí, ele começa a falar numa alegoria, algumas expressões muito conhecidas e muito lindas, quando ele diz que os discípulos e todos nós somos o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, o sal existe para dar sabor, para mudar algo que não tem gosto em algo saboroso. Se esse sal, se nós formos o sal e não mudarmos em nada, e não servirmos para alterar o estado das coisas para melhor, para que serviremos, então? Então, seremos como o sal que não tem sentido, será lançado à terra e pisado pelos homens. Por quê? Porque ele não cumpre mais a sua função. A função do sal é fazer a diferença. Se nós não fazemos a diferença, o que nós somos? O sal não tem sentido, deixou de ter a sua função, a sua essência. E ele continua: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Quando nós estamos no escuro, chegando a algum lugar, que é noite, fechada, e não há mais nada em volta, e vemos uma cidadezinha assim, lá no fundo, no alto do monte, lá na frente, é impossível de não se ver.
na escuridão aquela luz. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O alqueire é uma cesta. Então, ninguém acende uma vela e a cobre com uma cesta, porque ela não dará luz. Tem que acender aonde? No velador, ou seja, num lugar próprio para isso, no castiçal, em algo em que ela alumia a todos que se encontram na casa. Então, se somos a luz, nós temos que brilhar, nós temos que iluminar. Senão, não vai fazer diferença, não podemos nos esconder embaixo de uma proteção, é não levar a luz de Cristo às outras pessoas. Essa luz a gente tem que levar para os outros, seja com o nosso comportamento, seja com a nossa fala, seja com a nossa pregação, enfim. Ela precisa iluminar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, é necessário que tenhamos uma vida que glorifica a Deus e levar outras pessoas a seguir a Jesus. Senão, não adiantará nada sermos sal, não cumpriremos o nosso papel de fazer a diferença, nem de ser luz, nem de iluminar a todos que estão à volta. A partir desse ponto, vamos falar um pouquinho mais, vamos ver essa ilustração aqui, que é tão expressiva, né? De uma luz pequena, a gente vê que uma pequena luz, dependendo do meio onde ela estiver, da escuridão em que ela estiver, ela é capaz de fazer muita diferença. E o mundo vive na escuridão. O mundo que nós vivemos é absoluta escuridão, de todas as formas. Então, uma luz nessa escuridão vai fazer muita diferença. E essa luz de cristão não pode ficar escondida. E deve alumiar, primeiro, ela tem que alumiar a si mesmo, porque ninguém consegue passar nada para alguém daquilo que não tem para si próprio. Senão será um embuste. Em breve, esses frutos maus serão descobertos. A luz tem que vir de dentro para fora. E os conselhos sobre os relacionamentos? São muito interessantes os conselhos que nós temos nesses capítulos sobre o relacionamento. Os dois deles mais interessantes que temos aqui para falar seria o não se irar e o valor da reconciliação. A lei antiga dizia não matarás e uma série de outros preceitos. Então, Jesus cita isso, não matarás, não adulterarás, não farás falso testemunho, e ele diz, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Então, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, para Jesus, não é só não matar. Se você simplesmente pensar em matar, você já estará cometendo um pecado. Não é só adulterar, mas se você tiver as intenções relativas ao adultério, você já estará cometendo um pecado de adultério também. Então, ele interpreta a lei antiga de uma forma extensiva. E ele se refere às consequências de todas as ações humanas nesse sentido. Seremos levados a julgamento de qualquer coisa que fizermos. Se ficarmos irados e caluniarmos alguém, estaremos sujeitos a isso. Então, ele diz, quando você for dar uma oferta e você se lembrar que tem um irmão que tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta, ou seja, para ali, não prossegue e vai primeiro se reconciliar com seu irmão.
E então, após a reconciliação, voltando, faze a tua oferta. O que ele diz aqui? Não é, veja bem, não é você ter alguma coisa, é mais do que você ter alguma coisa contra o teu irmão. Você ter alguma coisa contra o teu irmão é pior ainda. Mas se o próprio irmão tem alguma coisa contra você, você tem que ir antes e se reconciliar para estar em condições de ofertar. Então, é algo, irmãos, muito difícil de se fazer. Algo que temos muita dificuldade de reconhecer, primeiro, que ele tem algo contra nós, e não há aí a questão de ele estar errado ou ele estar certo, bastou ter algo contra nós, já é necessária a reconciliação, independentemente de se ele tem motivo ou não tem motivo para isso. É a necessidade de reconciliação. E ele diz também no seguinte versículo: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, é interessante lembrar que no direito, né, na ciência do direito, hoje em dia mesmo ainda existe há muitos anos, mas ainda é aplicado hoje um velho aforismo, um velho ditado que diz assim: mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Então, entrar em acordo sempre é melhor do que uma boa demanda, quando isso for possível. Se não for possível, então vai ter que surgir a demanda. Mas o aconselhamento, né, de Jesus é no sentido de procurar sempre o acordo. Um acordo é sempre melhor. E amar a quem nos prejudica. Essa daí é uma determinação também muito difícil, semelhante àquela do perdão a todos, né? Que devemos perdoar. Ele diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Bem, a gente tem que lembrar que tem gente que não ama nem aqueles que amam a gente. Então, uma pessoa nos ama e você acha ela chata, que ela ama demais, tem cuidado com você, anda atrás, não quer que você se exponha. Então, às vezes, porque ela ama demais. E você acha até que ela mas que gente chata, não me deixa sair, não me deixa fazer o que eu quero, está sempre preocupado comigo. Então, às vezes, as pessoas não amam nem aqueles que os amam, que dirá aqueles que não nos amam. Então, Cristo diz: amar quem nos ama, isso aí todo mundo faz, até os publicanos fazem, todos fazem. Não há diferença nenhuma. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios os mesmos? Aqueles que não são cristãos não fazem a mesma coisa, que não são judeus não fazem a mesma coisa? Não saúdam aqueles que são seus irmãos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, é tentar alcançar a perfeição. Nós trouxemos aqui essa ilustração do coração com uma coroa, como se fosse com uma coroa de espinhos, né? É o coração ferido por alguém, o coração prejudicar, a pessoa prejudicada, ainda amar a essa pessoa que a prejudicou. É um mandamento dificílimo de ser cumprido também, mas é aquilo que Deus nos orienta a fazer. Nesse versículo aqui, ele fala os publicanos, né? Não fazem também os publicanos o mesmo? Quem são esses publicanos? Vamos falar um pouquinho sobre esses publicanos. Esses publicanos, né, eles eram os coletores de impostos para os romanos, né? O romano era o invasor, dominava aquela terra,
E os publicanos eram judeus daquela terra, mas faziam o recolhimento dos impostos. Eles eram detestados pelos judeus e repudiados também pelos próprios fariseus, então ninguém gostava deles. Muitas vezes, por quê? Porque além de fazer a coleta normal, que já era algo que eles não gostavam, porque era um povo dominador sobre eles ainda cobravam das pessoas além do que deveriam, né? E Mateus foi o maior exemplo de publicano convertido. O próprio apóstolo Mateus ele era um publicano, ele era um coletor de impostos, foi convertido ao cristianismo. Temos também outros, né? Entre eles até Zaqueu, que é falado lá em Lucas, que acabou por restituir em várias vezes, não sei se 3, 4 vezes, tudo aquilo que ele havia defraudado das pessoas, né? Aqui tem a visão do pintor, né, sobre o chamado de Mateus. É bem interessante a gente ver a figura de Cristo aqui, apontando para ele, né, dizendo para que ele, chamando ele para ser apóstolo de Cristo, né, Cristo chamando ele, e ele mesmo com o dedo virado para ele, não acreditando naquilo que Jesus dizia, né, sou eu mesmo que o Senhor está chamando para ser apóstolo, né, e aqui discípulo, né, e aqui nós vemos sobre a mesa as moedas, né, um papel onde ele está anotando os impostos, né, que estão sendo recolhidos, né, e todas as pessoas à volta dele espantadas com aquele chamamento, né, essa tela desse pintor chamado Hendrik Bruggen está num museu lá na Holanda. É muito expressivo também. Bem, agora vamos ao Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é, por demais, conhecida, mas é preciso que conheçamos o Pai Nosso, mas de uma forma mais detalhada, para que ele não se torne uma oração repetitiva. Certamente vocês já viram muitas explicações sobre isso, mas sempre é bom a gente procurar entendê-la melhor e raciocinar e aprender sobre ela. Essa oração, a oração fundamental, né, de Cristo, ela tem alguns elementos que são fundamentais à sua estrutura, né? A adoração, quando ele diz santificado seja o teu nome, submissão que devemos ter a Deus, seja feita a tua vontade, né, e não a minha, o pedido de provisão, que é dar-nos hoje o nosso pão de cada dia, o de perdão, que perdoe as nossas dívidas, né, a liberação do perdão, assim como nós perdoamos os nossos devedores, o pedido de proteção, né, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, e um final que nem todo mundo usa, nem todos os locais, quando oram o Pai Nosso, utilizam esse final, mas é um final magnífico, é um fecho magnífico, é a exaltação e reconhecimento do poder divino, quando se diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bem, o que nós podemos dizer, né, de tanto que já foi dito do Pai Nosso? É uma oração inspirada, né, como uma oração simples, né, direta, como uma criança conversando com seu pai, né, sem restrições de espécie alguma. É uma conversa simples, o que significa que todas as nossas inquietações devem subir aos céus, nós devemos levar a Deus coisas, às vezes, que podem parecer sem importância para os outros, mas são importantes para nós, e a gente tem que conversar aquilo com o nosso Pai. Né? Ela pede o essencial para a vida, né? Pede o pão de cada dia, nos dai hoje. Ela não pede para amanhã, não pede para o ano que vem, o que também nos revela que nós não devemos nos preocupar tanto com o futuro, com o amanhã, né? Porque isso está nas mãos de Deus. Devemos procurar e pedir a Ele aquilo que é para a nossa necessidade mais imediata, né? Mas tudo isso, embora conversando com o Pai sem restrições, reconhecendo a sua santidade,
Orar com respeito pela santidade de Deus, procurar viver uma vida também santa. Santificado seja o vosso nome. Tem que haver o respeito. Outro ponto também que merece bastante destaque é quando ele fala, a oração do Pai Nosso se refere a perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, que também é algo dificílimo. E quando ele fala em dívidas aqui, ele está se referindo mais a falhas, né? Pecados, omissões, ações, pedir perdão não das nossas dívidas, porque nós não temos dívidas físicas com o Pai, mas são as nossas ações e omissões, os nossos pecados, pois todos nós somos pecadores, somos culpáveis perante Deus. Nós todos, não há quem não peque, não há quem não careça da glória de Deus, né? Existe um versículo em Tiago que diz que todos tropeçamos em muitas coisas todos os dias, e não há quem possa dizer, eu não tropeço. Todos nós tropeçamos. E temos que pedir perdão, temos que ser humildes e reconhecer os nossos erros e pedir perdão a Deus, né? É mais difícil ainda perdoar quem pecou contra nós, né? Quem nos deve. Mas acontece que nós não merecemos perdão, mas Ele nos perdoa, Deus nos perdoa. Então, nós devemos tentar fazer o mesmo com as outras pessoas, embora elas não mereçam. Porque se a gente for esperar oferecer o perdão para aqueles que merecem, é bem mais fácil. É o perdão para aquele que não merece o nosso perdão também. E como a gente falou, né, somos todos humanos e pecadores por natureza, né, e estamos, assim, sujeitos a tentações para pecar. Todos nós somos sujeitos, mas Deus nos ajuda a resistir. O que são as tentações? São aquelas tentações clássicas que a gente conhece, é aquela vizinha bonita que pede para você ir na casa dela trocar uma lâmpada e você não sabe qual é a intenção dela. É o seu marido que, depois de você limpar o chão da cozinha bem limpinho, ele chega lá e pisa com os sapatos sujos e você tem vontade de dizer umas palavras feias para ele. São essas as tentações? Não, tem tentações muito maiores do que isso. São tentações que elas são causadas pelas vicissitudes do mundo, pelas crises, pelas dificuldades, são coisas que nos fazem perder a fé. Essas são as piores tentações. Elas nos afastam de Deus, elas nos fazem perder a fé, elas nos fazem duvidar das nossas condições de filhos de Deus e discípulos de Cristo. Então, nós devemos pedir força a Ele para que Ele nos ajude a lutar e a vencer as tentações. Tentações de toda a natureza. Não são tentações só as conhecidas como tentações, mas as tentações que nos fazem a pior das coisas, que é perder a fé. Mas temos lá em Coríntios 10, 13, 1 Coríntios, que explica que Deus não nos dá nada que a gente não possa suportar. Ele nos protege. Se nós pedirmos a Ele, Ele nos protege e nos faz resistir. Então, esse versículo diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além dos que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. E o final, que a gente tinha falado também, né, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, amém. Tudo pertence a Deus, né? Devemos orar e deixar tudo nas mãos de Deus, confiando que Ele vai agir pelo nosso bem. A ansiedade deve passar nesse momento, quando você lembra desse final do Pai Nosso, pois Ele tem todo o poder e só Ele merece o nosso louvor. E lembrando lá 1 Pedro, que diz, um versículo lindo também, que diz, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Bem, o nosso texto áureo diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, o que é entrar no meu aposento? Eu tenho que ter um quarto para isso específico? Não, é um local separado, um local em que só você e o teu pai, Deus, estão ouvindo. Não é para orar alto em público, mas não é para a gente orar em público? Não, é para a gente orar em público também. A gente ora junto lá na igreja, todo mundo ouve. Mas em que circunstância que isso foi dito? Então, a gente tem que entender lá o versículo anterior, né? Que ele diz: e quando orardes, não sejais como os hipócritas. Quem são aqueles hipócritas? São os fariseus, aquele pessoal lá das sinagogas. Pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Então, eles não oravam com o intuito apenas de falar com Deus, eles oravam para os outros verem, acharem que eles eram o máximo, que eles oravam a Deus daquela forma pomposa, para que todos vissem. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão, quer dizer, o seu galardão ruim, porque eles são hipócritas. Eles dizem uma coisa e eles fazem outra. Então, ele diz isso. Daí saiu: quando orardes, entra no teu aposento, fechando a tua porta, e ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, ele fala não só da oração, mas fala também do jejum, fala também da ajuda aos pobres. Tudo isso, as boas ações, devem ser feitas exclusivamente por amor a Deus, não por querer a admiração de outras pessoas. Então, quem ama a Deus deve ser discreto, né? Quando ora, jejua, porque o que eles faziam? Quando jejuavam, eles ficavam com o corpo todo coberto de cinza, com a cara de sofridos, mostrando que eles estavam jejuando. Então, eles não estavam fazendo por amor a Deus, eles estavam fazendo para parecer melhores do que as outras pessoas. Então, é isso que Jesus quis dizer: não faça as coisas para aparecer, faça as coisas por amor a Deus. Ora, faz o que você quiser, jejum, ajuda os pobres, mas faz isso por amor a Deus e não como aqueles hipócritas, aqueles fariseus. Bem, aí vem os cuidados a serem tomados, aquelas parábolas que a gente falou, da porta, da casa e dos falsos profetas, né? Ele diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, temos aqui uma ilustração da porta larga e da porta estreita, e a gente começa a pensar: o que ele quis dizer com essa porta? Bem, nós temos lá em João que a referência do próprio Jesus Cristo é que ele mesmo é a porta. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Bem, então, se Jesus Cristo é a porta, o que ele quer dizer com a porta larga e a estreita? O que seria a porta larga? A porta larga é não seguir a Jesus. Se ele é a porta e para entrar por ela eu tenho que entrar através de Jesus, quem não seguir o evangelho é o da porta larga, não se preocupa com os novos valores, não nascer de novo, carregar aquelas muitas coisas, né? Aquele ego inflado, como ele procurava dizer dos fariseus, né? Ele não adquire novos valores, ele vem carregado dos valores ruins, então ele não vai entrar na porta correta, que é a porta estreita de Cristo. Então, muitos fazem referência à porta estreita no sentido de que
tem que haver determinadas mudanças que são superficiais. Por exemplo, a entrada na porta estreita não tem nada a ver com a sua aparência, com as roupas que você usa, com o alimento. Você não precisa deixar de comer alguma coisa, sofrer alguma coisa, fazer alguma promessa, pagar alguma penitência, vestir-se de uma forma diferente dos demais. Não é por aí que você vai conseguir entrar na porta estreita. A porta estreita entra quem segue a Jesus, quem nasce de novo de verdade. É o caminho dos frutos do Espírito, aqueles frutos do Espírito que a gente já conhece, né? É o que está lá em Gálatas, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Então, esse nascer de novo e adquirir praticar esses frutos do Espírito, essa é a porta estreita, é o caminho da transformação, quando a gente fala em nascer de novo, né? A gente quer alcançar a imagem e a semelhança de Jesus, não são mudanças superficiais. E aquele que não nasce de novo, né? Aquele entra pela porta, tenta entrar pela porta larga, né? Não nasce de novo, ele ignora os ensinamentos de Jesus, ele confia na própria justiça, né? Acha-se melhor do que os outros, ele confia em ritos, como se eles fossem te salvar, né? Afastando-se da graça de Deus. A salvação só vem pela graça de Deus, que é onde nós temos perdoados os nossos pecados, né? Então, a porta larga, não seguir a Jesus e o Evangelho, não se preocupar com os novos valores, não nascer de novo. E a estreita, seguir a Jesus, nascer de novo, de verdade, né? É o caminho dos frutos do Espírito. E a outra, a questão da casa, a casa construída na rocha e a casa construída na areia. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha é o próprio Cristo. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa na areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, né? Então, o prudente é todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, e a rocha é Cristo. E o insensato ouve a palavra de Deus, mas não a pratica. Jesus explicou de forma bem clara que todo aquele que pratica a palavra de Deus tem condições de resistir às atribulações, às tribulações e aos desafios da vida. Porque a gente tem que pensar o seguinte, você pensa o seguinte, os dois, tanto o prudente quanto o insensato, passaram pelas tribulações. E a gente pensa assim, o prudente não é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica? Então, será que o prudente não devia estar livre das dificuldades e dos dias maus? Não é pelo fato de ser prudente que ele não passará por momentos difíceis. Jesus disse isso, que nós passaríamos por momentos complicados na vida. Lá em João 16:33 tem isso expresso. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci ao mundo. Então, os momentos difíceis são inevitáveis, até para quem tem a casa construída na rocha. Mas aquele que construiu a casa na rocha, que é Cristo, permanece de pé, porque a sua estrutura está bem fundada. E os falsos profetas, né? São os lobos travestidos de ovelhas, né? Ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, né? Porque eles se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, né? E como a gente vai conhecer eles? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros e figos dos abrolhos?
Toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como a gente vai saber que dentro daquela ovelha tem um lobo? Bom, a gente tem que saber se os frutos do Espírito estão na vida dessa pessoa. E os frutos da carne? Eles predominam? O que predomina nele? O fruto do Espírito ou o fruto da carne? Os frutos da carne, entre outros, são aquele ego inflado, imoralidade, ira, arrogância, inveja, brigas, enfim. São os frutos da carne. Ele ensina a Bíblia com fidelidade porque, normalmente, os falsos profetas, para atender os seus próprios interesses, eles distorcem a Bíblia, eles usam os versículos fora de contexto, eles ignoram de alguma forma ou acrescentam ensinamentos sem fundamento. Então, a gente vê que conhecer bem as Escrituras é um bom antídoto para a gente entender quem são os falsos profetas, né? Há um versículo que a gente tem que também prestar atenção. Nem todo o que me diz Senhor, é a continuação daqui, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, alguns falsos profetas fazem coisas aí, expulsam demônios, fazem milagres, mas isso não quer dizer que eles sejam de Deus, não. Então, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, ou seja, não tenho intimidade nenhuma com vocês. O que vocês fazem não tem nada a ver comigo. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, esses falsos profetas, eles sempre existiram no passado e vão continuar existindo no presente. Quanto mais nós temos crises, dificuldades, mais falsos profetas vão aparecer. Por quê? Porque as pessoas estão em crise, estão em dificuldade, estão ansiosas por encontrar uma solução, uma saída para os seus problemas e têm tendência de acreditar nesses falsos profetas, né? Eles mostram essa face sedutora, né, mas carregada de hipocrisia e engano. Eles se escondem por trás da palavra de Deus, né? Eles podem falar bem, eles podem ser grandes líderes e até fazer sinais e maravilhas, mas, por ser falsos profetas, os frutos da sua vida serão ruins. Então, nós os conheceremos pelos frutos. Bem, pelo Código de Ética Cristão, né, a gente tem que praticar algumas coisas. Várias coisas nós vimos. O versículo 7:12 nos diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, o que você quer que os homens façam, que as pessoas façam com relação a você, você deve fazer também para os outros, o que é também bem difícil. Esta é chamada a lei, é a regra do amor. Essa regra do amor é especialmente identificada com Jesus, né? E ele a descreve como a lei dos profetas, porque ele diz, porque esta é a lei e os profetas. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque essa ação ela já estava lá na carta aos Romanos, por exemplo. Nós temos uma constatação assim. Ele diz, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essa lei, essa que se chama regra do amor, quer dizer a mesma coisa. Se você fazer aos outros
aquilo que você gostaria que os homens fizessem para você, que as pessoas fizessem para você, é a mesma coisa que amar ao próximo como a ti mesmo. Se você amar ao próximo como a ti mesmo, você vai querer que eles vos façam uma coisa e você vai ter que fazer igual para eles, porque você o ama como se fosse você mesmo. Então, você e o próximo são idênticos, têm que ser tratados da mesma forma. Esse não era, então, um mandamento novo, por isso que ele diz a lei, porque esta é a lei e as profecias, né? E lá em João 13,16, Jesus nos deu um outro mandamento, né, que ele mesmo chamou de novo, mais intenso ainda, que ele diz, esse amor é fruto do próprio amor de Cristo a nós. Ele diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso está em João 13:34. Então, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esse é ainda uma regra do amor mais forte ainda, baseado no amor que Cristo tem a nós. Bem, aí chegamos ao fim do nosso estudo de Sermão da Montanha, né? Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, né, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então, essa multidão, né, era um povo muito sofrido que estava lá em volta dele, né? Os escribas e os sacerdotes e os rabinos, eles estavam preocupados somente com o controle religioso. Eles exploravam em todos os sentidos aquela gente, principalmente o financeiro. Eles só se dirigiam aos pobres para relembrá-los de rituais, de sacrifícios, de oferendas, né? O objetivo original desses escribas era sério, e nós ainda devemos muito a eles, porque eles preservaram as antigas escrituras. Mas, ao longo do tempo, né, eles foram se transformando, criando conceitos e sendo hipócritas mesmo, né? Então, quando Jesus fez esse sermão, aquela gente sofrida lá, que não tinha assistência nenhuma, nem moral, nem espiritual, nem material, quando ele fez, essas palavras, né, caíram muito profundamente naquela gente, caíram como um bálsamo para aquelas pessoas, né? Elas reconheceram ali o caminho, a verdade e a vida, né? Eles viram ali, entenderam que Cristo os levaria à fonte inesgotável de todo o amor, né? Então, a multidão ficou maravilhada por isso, porque, na verdade, Cristo vivia o que ele pregava, não era como aquilo que eles ouviam dos sacerdotes e dos escribas, que não viviam aquilo que eles pregavam e só tinham interesse em explorá-los. Eles ficaram realmente maravilhados. E, por fim, eu encerro aqui deixando uma mensagem de autolibertação, né, de que, quando nós seguimos os ensinamentos de Deus, né, isso nos proporciona uma autolibertação, a liberdade e saúde emocional e espiritual. Nós vemos aí um catálogo de ações que, se seguidas, ainda que não as consigamos seguir perfeitamente, porque somos humanos e não temos essa condição, mas elas são capazes de nos dar liberdade e saúde espiritual. Então, muito obrigada, até a próxima. Nesse encerramento, irmãos, da nossa Escola Bíblica Dominical, deste domingo, dia 18/4/2021, que já tivemos a oportunidade de estudar a belíssima lição, né, o ensino de Jesus, né, para todos nós, apresentado por Mateus, o seu evangelista, né, servo de Deus, que Deus o chamou, o preparou, e ele deixou seus escritos para que nós aprendêssemos todos os ensinos que Jesus passou para os discípulos, e eles estão passando para nós através da palavra de Deus, que é a Bíblia, né?
Então, nesse encerramento, eu convido os irmãos para logo mais, às 18 horas, termos o nosso debate, o nosso encontro interativo da IBD, que vai estudar mais uma extensão dessa lição que estudamos agora de manhã, mas agora com todos participando, né? Tivemos a ministração do estudo pela nossa irmã professora Elizabeth. Agora vamos ter um encontro e ela vai estar também presente para esse debate que a gente tem todo domingo às 18 horas no Zoom, né? Vai ser disponibilizado o link, os irmãos podem entrar, vai estar no YouTube também, né? E poderão participar desse encontro interativo, às 18 horas, não percam. Vamos agora, irmãos, abrir nossos cantores, aí cada um do seu lar, no hino 416, que vamos continuar agora, para terminar a mensagem desse hino, né? Vamos cantar a terceira e quarta estrofes desse hino, teremos a participação das mães Lúcia e Maria no piano, quarteto da família pastoral, e depois que cantarmos essas duas estrofes, teremos a oração final encerrando a nossa IBD de hoje. E quem vai nos elevar aos céus com a oração final é a nossa irmã, professora também da IBD, Rosilene Maria. Senhor, nosso Deus, nosso Nascidos hoje de Deus, fugis de todo mal, com santo zelo demandai aos céus a graça paterna, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo, mandai na luz, mandai na luz, filhos da luz, quando a final chegar, o dia do Senhor. Bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando a Deus em luz, a Deus Pai, Senhor, agradeço a Ti por mais esse dia, Senhor, que Tu nos deste. Agradecemos a Ti pela lição estudada, Senhor. Pedimos a Ti também pela família da Tua igreja, Senhor, pelos enfermos, Senhor, e também pela família enlutada, Senhor, que possa todos consolar, Senhor. Pedimos a Ti e agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, que Tu tem nos dado, pelo livramento de tudo, Senhor. Só Tu possa nos fazer isso. Peço a Ti também, Senhor, que Tu possa nos acompanhar nesse dia, Senhor, que terá o culto logo após, Senhor, que Tu possa abençoar o pastor Heraldo junto com sua família, Senhor. São essas bênçãos que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.